O Comitê de Direitos Humanos da ONU rebateu Itamaraty e disse que o Brasil tem obrigações em cumprir a recomendação emitida nesta sexta-feira para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ter seus direitos políticos preservados nas eleições de 2018. Genebra. O Comitê de Direitos Humanos da ONU não atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para que ele fosse liberado da prisão e apenas aceitou a solicitação para que seus direitos políticos fossem preservados. Em explicações, a vice-presidente do órgão confirmou que o brasileiro havia solicitado que a ONU emitisse um pedido de medidas cautelares para que ele fosse solto. O pedido do comitê não solicita isso, disse. Em maio, diante da prisão iminente do ex-presidente, o Comitê de Direitos Humanos já havia negado sua solicitação para que sua prisão fosse evitada, como parte de medidas cautelares. O Comitê de Direitos Humanos não concederá medidas cautelares no caso de Lula da Silva, declarou a porta-voz de Direitos Humanos da ONU, Júlia Gronevetti, em maio de 2018. Baseada na informação que recebeu, o comitê não pode concluir que existe um risco de um dano irreparável nesse momento, declarou a ONU em um comunicado naquele momento, que insiste que não avaliou a substância ainda da queixa original da defesa de Lula. Agora, o órgão optou por atender apenas a questão de seus direitos políticos, deixando ao cargo das cortes brasileiras uma decisão. Num comunicado emitido nesta sexta, o Comitê de Direitos Humanos da ONU solicita ao Brasil que tome todas as medidas necessárias para que o candidato do PT à presidência nas eleições 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, possa desfrutar e exercer seus direitos políticos, enquanto esteja na prisão, como candidato para as eleições presidenciais. O comitê ressalta, porém, que a decisão liminar não significa que a organização reconheça a existência de uma violação aos direitos do ex-presidente. Mas o comitê rebateu Itamaraty e disse que o Brasil tem obrigações em cumprir a recomendação emitida nesta sexta-feira para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ter seus direitos políticos preservados nas eleições de 2018. Numa nota, o Itamaraty indicou que a decisão do comitê tem caráter de recomendação e não possui efeito juridicamente vinculante. Ou seja, o Brasil não é obrigado a adotá-las. Em entrevista, uma das peritas do órgão, Sarah Cleveland, deixou claro que o comitê discorda da posição apresentada pela chancelaria brasileira que, eventualmente, o ex-presidente poderia usar a posição do órgão em cortes nacionais brasileiras. Professora da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ela explicou a posição do grupo. Essas são medidas legalmente vinculantes, disse. O Brasil tem obrigações internacionais e estaria em violação de suas obrigações se não aceitá-la, insistiu a americana, indicada pelo seu governo em 2014 para o cargo internacional. A jurista admitiu que o comitê não tem como impor a medida ou aplicar sanções contra o Brasil. Mas não cumprir seria uma violação, insistiu. Segundo ela, em 2019, quando o caso for finalmente concluído, o comitê pode determinar se o Brasil não cumpriu a recomendação. Tirando dúvidas. A ONU tem o poder de garantir a participação de Lula na eleição. A jurista explicou que existe uma elevada taxa de casos em que governos cumprem com a determinação do órgão. Nossas medidas cautelares têm evitar a aplicação de penas de morte, até que os casos sejam tratados, ou a deportação de pessoas, e isso governos têm atendido nossas medidas, disse. Para ela, o governo brasileiro não pode alegar uma interferência externa em seus assuntos. O Brasil é parte das convenções e do pacto que diz que todos têm direito de participar da vida política. Foi com base nesse artigo que tomamos a decisão, explicou. Além disso, o Brasil é parte do protocolo adicional do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que permite que um brasileiro traga uma causa ao comitê. E foi isso que ocorreu, argumentou, insistindo que não houve intromissão indevida por parte do órgão da ONU no Brasil. Tudo o que fizemos está baseado no direito, insistiu.
Sarah Cleveland também explica que o órgão de fato não tomou uma decisão definitiva sobre o caso de Lula. Mas a medida atual é uma forma de garantir que não haja um dano irreparável.